A cabeça da gente tem dois lados, o do problema e o da solução. E a minha convidada de hoje sempre buscou resolver as adversidades com um olhar no futuro. Não por acaso, desde os 12 anos, ela pensa em inovação e atendimento ao valorizar pessoas. Pois o ser humano merece estar no lugar em que ele deseja estar e, claro, com reconhecimento financeiro. Luísa Trajano acredita que errar todo mundo erra, mas corrigir rotas no menor tempo possível é necessário. Porque a vida profissional é como uma escada. Você pode até subir rápido, mas não pode pular degraus. Em meio à pandemia e todos os problemas causados por ela, a empresária que serve como exemplo para todos encaminhou a família para sucedê-la à frente do Magazine Luiza. E hoje, à frente do conselho da empresa, tenho orgulho ao perceber que a neta pensa em guardar dinheiro para dar presentes, como outrora fez a menina Luísa aos 12 anos de idade. Na verdade, em qualquer fase da vida, mesmo inconsciente, ela tenha pensado como uma das maiores gênios da história, Charlie Chaplin dizia: enquanto você sonha, você já está realizando o rascunho do seu futuro. Senhores internautas e telespectadores, hoje é um dia especial aqui para o programa Vamos Falar do Brasil. Afinal, chegou a primeira mulher brasileira para ilustrar o nosso programa e é uma grande empresária, uma grande mulher brasileira. Estou falando de Luísa Helena e, portanto, vamos falar do Magazine Luiza. Luísa Helena, muito obrigado pela sua presença. Não preciso dizer da admiração que todo o país tem por você. Você secciona um pedaço do seu tempo para que a gente possa explicar esse sucesso de uma empresa que nasceu na cidade de Franca, está em 18 estados brasileiros, já tem 1000 lojas físicas e pontos de internet. Como é que você explica todo esse sucesso partindo de uma pequenina cidade como Franca, que hoje já é uma grande cidade? Bom, Joseval e todos que estão nos assistindo, prazer estar com vocês aí, muito grande, principalmente falar do Brasil. Adorei o tema, vamos falar do Brasil. E vamos falar coisa boa desse Brasil também, né? Exatamente. Então, muito obrigada. Exato. Eu acho que o sucesso nada vem fácil, né? E ninguém tem sucesso, você está de sucesso. Então, você tem que fazer cada dia mais bem feito para permanecer de sucesso, permanecer no emprego. Então, quando a gente entende que você não tem nada, que você está você cada dia tem que fazer mais bem feito para poder fazer. O Magazine Luiza, como você falou, Joseval, nasceu em Franca. Franca é uma cidade do interior de São Paulo. Aqui é a última cidade de São Paulo, depois já é Minas, tudo coisa nossa é Minas. Então, vocês percebem que o meu sotaque, com muito prazer, é aquele sotaque bem mineiro, porta a portão, e que uma coisa que eu fui para São Paulo há muitos anos, não fiz questão de perder, fiz questão de não perder. Eu acho que você não pode perder a sua essência, aquilo que te levou até então. Então, o Magazine nasceu aqui, foi fundado pelos meus tios. Minha tia tinha sido vendedora de uma grande loja, antigamente não tinha shopping, não tinha nada, as pessoas com mais dinheiro da cidade, elas tinham vários departamentos de material para construção, presente, tinha até banco. E ela foi responsável começou como vendedora e foi encarregada da área de presente. Depois ela casou, foi para São Carlos, e o sonho dela era voltar para Franca, primeiro para ficar perto da família, e segundo porque ela tinha muita vontade de montar uma loja para gerar emprego para a família. Então, a geração de emprego
é sempre um objetivo muito grande nosso, minha gente. Assim, o ano passado, com todas as crises, nós geramos mais de 500 empregos por mês. Esse ano, quando começou a pandemia, eu fui para a TV dizendo que nós não íamos demitir. Levamos muita gente com a gente, lógico que teve outros que precisavam, né, Josival? A gente não está falando, criticando quem não foi. E a gente, nesse fim de pandemia, que a gente achava, e aí, Luísa, como é que você vai fazer, afinal de contas, se eu tiver que demitir? Eu falo, gente, eu estou falando durante a pandemia, mas eu não vou sofrer, cada dia é um dia, e a gente acabou admitindo 300 pessoas aqui em Franca, porque eu estou passando a pandemia, estou indo embora amanhã para São Paulo, fiquei 4 meses e meio aqui. Em Franca, a gente tem um centro operacional de saque, atendimento, de digital, e a gente acabou essa semana admitindo 300 pessoas. Então, nós só não demitimos como admitimos, porque, graças a Deus, com todo o trabalho que a gente fez, o esforço de fazer o pequeno vender rápido e tudo mais, a gente acabou vendendo bem, isso ajudou bastante, mas eu sei que tem muita dificuldade, não estou contando isso, estou dizendo que é um momento difícil, mas a gente conseguiu. A empresa foi crescendo, a gente sempre foi muito preocupado com o fluxo de caixa, de não matar, como a gente fala, Joseval, aqui no interior, a galinha de ovos de ouro, a família teve sempre muito respeito à empresa. Então é mais ou menos isso, e depois eu vou respondendo suas perguntas aí que você fizer. Mas vamos falar primeiro da mulher, Luísa Helena, na verdade da jovem Luísa Helena. Na internet consta que você, aos 12 anos, nas férias, já foi ajudar a titia no balcão, etc. A pergunta é a seguinte, você não teve infância, Luísa? Como é que é isso? Não, Josival, é muito bom você falar isso. Eu tive uma infância no interior, andando de bicicleta, que quando eu fiz 12 anos, eu gostava muito de dar presente para a família, até porque eu sou filha única, minha tia não teve filho, e a minha mãe, que tinha muita inteligência emocional, era dezembro, ela falou, olha, você vai trabalhar em dezembro, você ganha e dá seus presentes. Então, foi o primeiro não posso, quer dizer, foi a primeira atitude de não posso, não tenho dinheiro. E aí eu trabalhei em dezembro, comecei dia 5, 6, naquela época, minha gente, o movimento de dezembro era à noite, era 24, não tinha esse mundo de coisa que tem. E foi tão interessante, Joseval, que eu trabalhei, despertei o meu prazer de atender gente, de vender, que eu adoro ser vendedora, e ao mesmo tempo eu ganhei, fiz uma poupança na época, e olha que é importante, eu inspirei com essa atitude que deu certo, todo dezembro os meus primos vinham trabalhar, depois os meus filhos e sobrinhos vieram trabalhar, e vocês não sabem, eu tenho uma neta, que é a mais velha, que fez 13 anos em junho, mas em dezembro ela tinha 12. Ela terminou a escola e falou, eu quero trabalhar na loja, botou crachá, foi trabalhar só até dezembro. E eu falei, nunca esperava que depois de tantos anos... E foi comprar presente para a família. Isso que é legal, o dinheirinho que ela ganhou. E ela trabalhava na loja de uniforme, de crachá, como estagiária, e depois ela foi comprar presente para a família. Então, assim, como é bom quando você tem uma atitude que inspira. Depois eu só entrei para trabalhar, assim, eu trabalhava todo dezembro, mas assim que eu estou te falando. Depois, quando fiz 17 anos que eu me formei, fui fazer faculdade à noite, aí eu comecei toda a minha carreira na empresa. E por que escolheu o direito? Já era de maior... E por que escolheu o direito? Você queria ser advogada antes de se definir por ser a grande empresária brasileira? Todo mundo faz essa pergunta, Joseval. Porque como eu fiquei em Franca, e na época, Franca era a única faculdade que tinha, a não ser de letras, essas coisas, então tinha administração. Depois até eu fiz muitos cursos de administração, cheguei a fazer até o 3º ano de administração junto, mas foi bom também. Mas eu nunca fui advogada, eu sou muito administradora, mas eu acho que ajuda você entender, você ter relação. Mas eu fui fazer mais porque era uma faculdade que tinha mais a ver com administração do que letras. Estou falando que eu já comecei a trabalhar, mas foi por falta de opção mesmo. Depois veio a administração e eu comecei a fazer junto, mas aí eu não terminei a administração e terminei direito.
Mas e você entrou para trabalhar definitivamente aí como profissional no Magazine Luiza quando? Com que idade? 17 anos. Com 17 anos. Já entrou... Quando eu me formei normalista e professora, de 17 para 18 anos já. Ah, você... Mas todo dezembro eu já trabalhava. Durante esse período todo dezembro eu trabalhava. Então eu já tinha contato. Mas aí eu trabalhava só dezembro. É. E o namoro e o casamento, como é que foi? Mas foi bem, foi em 74. A gente, na época, casava um pouco mais nova, mas eu casei com 23 para 24 anos. É. Meu marido sempre entendeu o meu trabalho, infelizmente ele morreu faz 10 anos, muito jovem. Eu tive 3 filhos trabalhando, mas quando você mora no interior é mais fácil, né? Você consegue almoçar em casa, levar filho de manhã na escola, mas eu sempre levei minha vida profissional muito a sério. Eu sempre quis ser uma profissional, eu quis trabalhar, eu sempre... não é uma coisa que eu questionava e nem tinha culpa. Eu sempre sabia o que eu queria. E hoje continua... Até porque, pois não. Até porque eu sou de uma família que as mulheres já trabalhavam. Isso me facilitou muito. Não, eu estou vendo, em um determinado momento do programa, nós vamos falar desse amor, desse carinho e dessa liderança que você tem no mundo das mulheres, né? Você chegou a criar uma TV Mulher, é isso que eu estou entendendo, não? Algo assim? Não, a gente tem uma TV Luiza interna, que não é só de mulher. O que criamos é um grupo Mulheres do Brasil, que hoje tem quase 50 mil mulheres. 50 mil mulheres em mais de 80 cidades do Brasil, em mais de 18 países, que são mulheres brasileiras que moram em Portugal, França, Estados Unidos, Japão, e que tem o grupo Mulheres do Brasil para mulheres brasileiras lá. Então, a gente hoje tem quase 50 mil mulheres e nós temos 7 anos e a gente sabe o que quer. Nós queremos ser o maior grupo político apartidário do Brasil. A gente quer ajudar a construir o Brasil sem reclamar, sem apontar dedo. A gente trabalha 20 causas em atacado e varejo e eu acredito que não muda, vamos falar de Brasil ou vamos mudar o Brasil, é só uma sociedade civil alinhada, comprometida, protagonista e sem esquerda, sem direita, nada contra partido, mas que possa lutar pelo Brasil, que tem um único partido, é o Brasil, e nós estamos fazendo isso. Olá, eu sou a Luiza Helena Trajano e quero fazer um convite muito especial para você, mulheres. Junte-se a nós do Grupo Mulheres do Brasil e vamos fazer acontecer nesse Brasil que a gente ama tanto. O Brasil é nosso, minha gente. Nós já somos 42 mil mulheres que faz acontecer sem reclamar. No YouTube do Grupo Mulheres do Brasil, você vai, além de conhecer o grupo, ver coisas muito legais para essa nova realidade. O Silvio Meira, um grande tecnológico, falando sobre ecossistema, e o Newton falando sobre o humano. É as duas coisas junto nesse momento, minha gente. Não perca, esteja conosco. Cada mulher conta, não importa. Ah, mas eu não sirvo. Serve, basta você gostar do Brasil. Espero vocês e todo o nosso grupo espera. Venha, vamos fazer o Brasil que a gente acredita. É isso, vamos fazer acontecer. Estamos crescendo bastante. A gente trabalha atacado e varejo, as nossas causas. Atacado é quando a gente trabalha políticas públicas, minha gente, porque o grande salto só se dá via políticas públicas. Não dá grande salto. Então, assim, é muito importante a gente entender. E, por outro lado, é importante também a gente saber que a sociedade civil precisa parar de achar que a gente ainda é colonizado e ser protagonista desse país maravilhoso que é o Brasil. E essa é a razão pela qual você também se dedica a uma proteção às mulheres no campo da violência que há contra o mundo feminino ainda hoje, no mundo inteiro? A violência não é uma coisa só do Brasil, é de todos. Sim. Mulheres do Brasil já trabalham isso há 5 anos, nós temos um comitê de violência, um comitê de igualdade racial, um comitê de deficientes físicos, um comitê de educação, um comitê de cultura, um comitê de saúde, não é só para mulheres. A gente tem um 80 em 8, que é o que vai levar 80 anos para a mulher que leve 8, ou para negros. A gente tem um de igualdade racial muito forte, e que agora vai ficar mais forte ainda. Infelizmente, precisou desse enforcamento para a gente sentir o tanto de racismo que a gente tem dentro da gente, né?
eu já estudo isso, já presencio isso há muito tempo. Então, assim, e a violência é uma coisa muito séria, eu já sabia disso, até que uma funcionária do Magazine foi morta, acanivetada pelo companheiro, com 17 anos de empresa, em plena carreira, gerente de shopping, e eu vi que a coisa era muito, quando chega perto de você, gente, e é muito séria. Aí a gente criou um canal da mulher, tudo junto com Mulheres do Brasil, criamos um comitê, criamos um manual para ajudar as empresas a manter um canal com seus funcionários, que ajuda muito. Metemos a colher, o Magazine Luiza fez uma promoção comprando 30 mil colheres e gravando. Disse que 1,80, quando denunciar, vender uma colher a 1,80, saiu em 3 horas, escrito assim: em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, o Magazine vai meter assim, mete a colher. Trouxemos esse tema, depois lançamos um aplicativo, agora reforçamos o aplicativo, viralizou, todo mundo só fala nisso. Que bom, porque as empresas, quando montam um canal, quando ela tem muitos funcionários, ela está ajudando, porque só de montar, o companheiro já tem muito respeito, porque sabe que a empresa vai estar junto. Então, isso ajuda muito. Luísa, você me permite ficar mais um pouco nesse tema que é tão lindo? A imagem que acho que o país tem de você é de uma mulher dedicada ao varejo. E você é dedicada ao ser humano e ao mundo das mulheres. Essas Mulheres do Brasil têm sede aonde se reúne como? Porque 50 mil... é uma ONU feminina. A gente se reúne, quando a gente estava ao vivo, cada uma se reúne nos seus locais, e a nossa sede é em São Paulo. A gente tem uma casa, durante muitos anos, o Santander cedeu o salão dele, onde todo mês a gente reunia ao vivo 700 mulheres, e agora a gente está reunindo digitalmente. Ontem a gente fez uma reunião maravilhosa, que tem gente de todo mundo, e a gente agora está trabalhando digital, mas a gente vai voltar a ter as duas coisas, cada um se reúne no seu país, na sua região, e quando pode, a gente tem uma casa hoje na Vila Mariana, que a gente é uma casa da mulher, que ela chega, ela é acolhida, ela não uma casa só, não é de violência, eu estou falando, é uma casa da mulher brasileira, e que a gente recebe. Então, assim, a gente acredita muito na união do masculino com o feminino. Gente, nós não somos contra os homens, nós somos a favor das mulheres, que as mulheres ainda têm uma luta muito grande, principalmente a mulher negra. Eu acho que a nossa luta ainda é uma coisa muito que tem que levar muito em conta. E esse é o tema central da reunião de vocês? Ou vocês debatem também China, Estados Unidos, Trump, Bolsonaro? Tem esse assunto também nas suas reuniões gigantescas de 50 mil mulheres? Ô, Joseval, nós somos um grupo político, mas nós somos bem apartidários. Por exemplo, a nossa causa, quando nós pegamos a causa de violência para a mulher, a gente tinha 3 objetivos. Um era furar a nuvem, como, por exemplo, é fazer você me perguntar disso, porque até um ano atrás era um assunto proibido, ninguém falava de violência para a mulher. Hoje, se eu entrar em qualquer rádio do interior do Brasil, eu fui para a BBC de Londres e montar Mulheres do Brasil lá. Hoje com a gente no nosso estúdio aqui em Londres, Luísa Trajano. Foi em 2013 que eu saí procurando mais mulheres médias, inclusive meninas líderes de favela. Eu acho que a gente teria que ter representatividade. A gente reuniu e a gente foi muito bem. A gente percebeu que aquele grupo queria muito bem do Brasil. Tinha presidente de várias empresas, tinha empreendedoras pequenas, médias e grandes, e todos queriam uma coisa só. Eu sou muito brasileira, o Magazine Luiza canta há 20 anos o hino nacional nas suas 1.200 toda segunda-feira. Meus filhos conheceram o Brasil antes de vir para fora, para o exterior. Naquele dia a gente percebeu que a gente precisava parar de reclamar e tomar medida. Mas a gente não queria um grupo só de executivas. E a gente começou a ver o que a gente não queria. A gente não queria ser um grupo superpartidário. A gente é muito rígido nos negociáveis. Em nome particular seu, você pode fazer o que for. Se você colocar Grupo Mulheres do Brasil, você não pode fazer nada que seja partidário para lado nenhum. Por quê, Luísa? Não, porque a gente não toma partido. O nosso partido é Brasil. E a BBC me chamou para falar sobre violência, porque uma inglesa tinha sido morta. Então, é uma coisa geral.
é uma coisa geral, em todo lugar tem isso. Então, assim, é muito importante a gente entender que isso é uma coisa que não é só do Brasil, é de todo mundo. Será que vocês vão conseguir extirpar isso Agora, da história da humanidade? Pois não. A gente não discute nada partidário. Então, assim, a gente não defende nem acusa ninguém em nome de Mulheres do Brasil. Elas no seu Facebook, no seu Instagram, desde que não coloque hashtag Grupo Mulheres do Brasil ou pertenço ao Grupo Mulheres do Brasil, elas podem fazer o que for. Se elas falarem qualquer coisa, defendendo ou acusando ou tomando partido, elas são convidadas a sair, a tirar o nosso nome daquele lugar, não a sair do grupo, mas tirar. A gente tem muito pouco problema. E agora, por exemplo, a violência é uma das coisas que nós trabalhamos muito e a gente quer trabalhar com políticas públicas, minha gente, que é a política pública que dá um salto. A gente não inventa a roda, a gente junta todas. Por exemplo, em saúde, vou te dar, uma das nossas causas é saúde. A gente tem um comitê de saúde já há 5 anos, onde a gente estuda atacado e varejo. Varejo, por exemplo, é quando a gente ajuda uma escola emocionalmente, as professoras, envolva, como a gente não monta nenhuma ONG, nem nada, a gente ajuda o câncer de mama, ajuda outro. Então, esse é o varejo. Atacado, só para vocês entenderem como a gente está evoluído politicamente, faz 3 anos que nós estudamos o SUS e que nós já sabíamos que o SUS era o melhor sistema de saúde. Eu já pregava isso em todos os lugares. E falava, Mulheres do Brasil vai entrar, e hoje saiu um artigo muito legal no Estadão, que eu falo, e toda mulher do Brasil, porque esse é o atacado. Varejo é quando você está ajudando uma escola, o atacado é quando a gente ataca mesmo, ataca políticas públicas. Ataca não é no sentido de brigar, gente, é que onde a gente olha políticas públicas. E agora, então, nós estamos já 3 anos, desses últimos 4 meses, nós entramos para valer. Começamos a negociar agora com os políticos, com todo mundo, dizendo que nós queremos que o SUS seja uma autarquia do Estado. É o presidente que vai mandar, só que ele não pode ser, Joseval, uma coisa tão perfeita, gente. É o melhor sistema do mundo. É melhor do que na Inglaterra. Nós já sabíamos isso, Joseval. Há 3 anos que a gente já vem falando isso. Pode pegar a gravação minha e Mulheres do Brasil. A gente estava esperando o momento certo. Quando começou a epidemia, eu falei para o nosso grupo assim, a gente ia trabalhar professoras esse ano, de abril a junho, a outubro. A gente acredita que a educação vai dar certo quando você colocar o professor no palco, igual a agro. Professor, aí já começávamos a gravar, a gente queria fazer abraço nas praças. Quando veio a epidemia, a gente falou, vamos deixar para o ano que vem. E aí começou, a gente falou, vamos trabalhar o SUS. E nós estamos firmes, a gente tem 50 mil mulheres, logo, logo nós vamos chegar a 70, 80 mil, e a gente só tem um objetivo, ajudar o Brasil. Nós queremos mais, só para você ter uma base, nós queremos mais mulher na política. Se uma mulher nossa que é líder, ou que é líder de alguma regional ou de alguma cidade, ela sai da liderança, não do grupo. Ela sai da liderança, mas nós vamos apoiar mulheres na política em todos os partidos que quiserem, só que vai ter que um selo nosso, como é que a gente apoia. Não é por ela ser Mulheres do Brasil que ela vai ter mais apoio, porque nós estamos totalmente apartidária, mas a gente quer mais mulheres na política. Então, assim, nós já estudamos SUS e agora nós vamos entrar com diálogo que conecta, sem brigar. Gente, a desigualdade social foi descancarada. Saúde para todos é um dos pilares da igualdade. Concorda comigo, José? Concordo. Saúde para todos. E está na Constituição. Está tudo que eu estou falando. Vocês não imaginam o que a Constituição tem do SUS. O SUS, gente, 85% dos transplantes é feito pelo SUS. Nós tivemos muitas mortes, mas todos os técnicos de saúde, todo mundo que conhece, fala que teria muito mais se a gente não tivesse o SUS. O SUS é um salvador. Se o SUS funcionar, ele falta ter gestão e digitalizar. Porque o que está no papel é muito legal. Se ele for do Estado, ele não é sujeito a ter ministro negociado com partido, o qual eu acho certo. Mas não vamos fazer isso com a saúde e com a educação, porque não é importante.
Senhores internautas e telespectadores, eu até peço um espaço para ficar falando de frente à nossa Câmara do Vamos Falar do Brasil, porque hoje é um marco histórico. É a primeira vez que se ouve a defesa do Sistema Único de Saúde do Brasil com esse entusiasmo. Vem da Luísa, do Magazine Luiza. E eu quero saudá-la e cumprimentá-la. Mas por que o SUS te chamou a atenção assim, de repente, a ponto de você praticamente amar o nosso Sistema Único de Saúde, Luísa? Que é tão criticado, sempre foi. Atualmente não é mais, Josevaldo. Ele foi porque você tem que separar o projeto SUS, porque assim, eu sempre fui preocupada com a igualdade social. E se você tem um projeto maravilhoso, que pensa saúde para todos, tudo que você pensar está lá dentro, está registrado na Constituição. Se ele não funciona, não é culpa dos políticos que a gente vive, é culpa nossa, que primeiro não conhecia. Então, há 3 anos eu saí conhecendo. Eu convido, e Mulheres do Brasil tem feito muitas reuniões para mostrar o que é o SUS. Agora, faz 3 anos que eu falo isso nas minhas palestras. Se eu quero a igualdade social, se eu tenho na Constituição o melhor do mundo, gente, é na Inglaterra. Ele foi muito baseado em 1980 na Inglaterra. Só que a Inglaterra não tinha a desigualdade social que a gente tem. O nosso, além de tudo, ele prevê a desigualdade social. Muita coisa que a gente vê aqui é do SUS. Lê o artigo que saiu hoje no Estadão. Agora, se eu sou uma brasileira que quero ter o melhor para o Brasil, e nosso grupo é um grupo político apartidário, por que não eu não fazer uma coisa que está na Constituição funcionar? Eu te pergunto, por que não? É verdade. Agora vamos voltar à Luísa, nossa Luísa Helena, que ela falou que tem 3 filhos na internet. A gente sabe que o Frederico é o que assumiu a gestão da própria empresa. E os outros 2 filhos, Luísa? Bom, primeiro, Josevão, eu nunca criei filho para trabalhar no Magazine nem para ser presidente de empresa. Até porque todo mundo que tem expectativa e depois não acontece, não deixa nem o filho ser o que ele gosta. Então, eu trabalhei muito comigo para não ter isso. O Frederico entrou na Getúlio Vargas muito cedo. Na classe dele era o único que gostava de varejo. Ele fez 9 anos de carreira fora. Sempre ele se interessou muito. Mas nunca pensei. Um belo dia, depois ele estava super bem. Ele falou, eu quero ir para o Magazine. Vou montar o .com e veio para o Magazine. Minha outra filha é super conhecida. Ela é chefe de cozinha, meus filhos, sou apaixonada pelo Brasil. Magazine Luiza, nas suas 1.100 unidades, há mais de 20 anos, toda segunda-feira a gente tem um ritual, era presencial em cada um dos lugares, agora é digital por enquanto, a gente canta o hino nacional, a gente mantém as nossas tradições, mostra os resultados, tudo mais. Meus filhos conheceram o Brasil primeiro de conhecer fora. A minha filha, muito jovem, ela foi fazer um estudo da cozinha brasileira, teve 12 anos do Restaurante Brasil Agosto. Ela tem um instituto hoje, que é o maior acervo de pesquisa sobre a cozinha brasileira. Ela já lançou 5 livros. Ela foi casada com um chefe francês que mora no Brasil. Hoje ela está fazendo um estágio na França, com os 2 filhos, mas levando as comidas brasileiras, trabalhando na agricultura. E tem uma outra filha que é uma empresária, casou com um português, mora em Portugal. Eu sei que a ONU está na família também, uma em Portugal, outro na França. Eu 6 netos, 3 moram fora, que eu sou tão brasileira que eu não consigo. Nunca tentei também ter um passaporte que não seja brasileiro. Não está entrando na Europa nenhum brasileiro que não tenha passaporte. E eu estou aqui firme, com 3 netos lá, vovó, vem, calma. É o mundo moderno, Luísa. Eu também tenho 2 netas que estão na China, imagine. Luísa, agora vamos falar. Como é dirigir, eu ia falar 1.000 lojas físicas, você já falou em 1.100. Nós sabemos quanto é difícil a própria nossa vida particular, privada, principalmente no mundo de hoje. Como é que você consegue administrar 1.100 lojas no nosso país nesses tempos?
Josival, primeiro eu tenho uma equipe, hoje eu nem sou eu fiquei 25 anos na operação, hoje eu sou presidente do conselho, mas eu tenho uma linha direta com o cliente, eu tenho uma linha direta com o campo, eu sei tudo quanto o atendimento não está bom, mas minha gente, conforme você vai crescendo, a vida você não ganha de todos os lados. Quando você tem uma, duas lojas, você tem um controle de tudo, você faz tudo, você quer ver tudo. Quando você vai crescendo, você perde algumas coisas. Para não perder aquilo que eu acho era essencial, que era o atendimento e a cultura da empresa, eu criei uma linha com o pessoal de base já desde 1990 e criei com clientes. Vocês olham na minha rede social, o cliente fala, Luísa, eu comprei, porque agora a gente abriu muitos sellers por causa desse parceiro Magalu, e o cliente, o que é nosso está muito bem atendido, mas não está, e ele reclama, eu me treinei para escutar o que eu não quero ouvir, porque você só cresce com isso, mas você também, quando cresce, começa a ter estrutura, começa a ter controles, começa a ter sistema, você não tem a centralização, graças a Deus, que você tinha antes, mas você tem, depois de um determinado número de lojas, é mais fácil do que você ter 5, 6 só, porque você já cria uma estrutura grande, com regionais, com tudo mais, que vai. O problema é não perder a alma da empresa, não perder a cultura, o jeito simples da gente, quando você vai crescendo, o poder, vai chegando muita gente, isso que eu me preocupava. Mas de administrar, você vai estruturando o tamanho, e vai perdendo algumas coisas e ganhando outras. Como tudo na vida, você não ganha só de um lado. Nessa questão de perder algumas coisas, a Magazine Luiza hoje é mais uma empresa digital do que loja física, pelo que eu entendi. Desde ontem eu estou estudando a história de vocês para poder estar aqui diante de você. Como é que é essa coisa? A entrega é feita, não há reclamação de entrega, porque nós estamos no Brasil. Como é que você enfrenta essa situação das reclamações dos seus consumidores? Não, Josival, é o que eu estou falando. Então, se você estudou, você deve ter visto o seguinte. Quando começou a pandemia, a gente rapidamente, o pessoal lançou Parceiro Magalu. O que foi isso? Ele convidou aqueles que estavam desempregados para ser vendedor dentro da sua casa no seu celular. Tinha um sistema para isso. E a gente já tem um marketplace. Marketplace é você ter uma loja e coloca dentro da nossa. Só que aquele pequeno e aquele médio, pequenininho, que nunca quis saber do digital, normalmente ele tinha que ter um site, ele tinha que ter uma porção de coisa para entrar no marketplace. Em 7 dias a gente criou uma coisa que em 2 horas ele pendura a loja dele dentro do Magazine Luiza e começa a vender. Acontece que ele não tinha experiência de vender digital. Então ele oferece produto que acaba, ele não sabe o processo de devolução. Quando no marketplace a gente teve tempo de educar essas pessoas, de falar, se você continuar nós vamos te tirar. Agora não, a gente queria ajudar. Bom, no primeiro, gente, entrou 400 mil vendedores. Nossa! Para vender. Sabe o que é isso? Nós temos 40 mil que todos os dias vende um produto. Ele não paga nada, ele ganha quando ele vende. No outro, entrou 30 mil lojas pequenas, Josival. 10 mil todo dia vende. À medida que eles começaram a vender e não tinha não sabia o que vender digital, começou a dar problema. Nós aumentamos gente, admitimos gente aqui em Franca, e eu falava, calma, eu sempre me voltei ao atendimento, eu sempre estive no saque, eu sempre tenho, todo mundo sabe, está escrito, se você não foi bem atendido, está aqui o e-mail da Luiza Helena, agora tem as redes sociais, então, assim, a gente sempre foi. E eu vejo isso como um aprendizado. Agora aconteceu, eu peço desculpa, resolvo, nós estamos todo mundo voltado para isso, porque primeiro não esperava o movimento que teve na epidemia, depois abriu esse mundo que chegou novo, eu não posso mandar eles embora, que está sendo o pão deles de cada dia, porque eles não iam ficar totalmente desconhecidos. E à medida que a gente vai falando, a verdade liberta. A gente está aí, nós estamos preocupados, eles sabem que eu peço desculpa, eu tenho uma equipe atrás de mim, eu não fico justificando, assim é a nossa equipe, e agora, graças a Deus, a gente está conseguindo. Qual que foi o bom? Foi uma venda boa, acudiu muita gente na epidemia. Qual é o negativo? A gente fica preocupada de não ter dado atendimento, não para todos, para alguns que o seller foi pior. Em compensação, o Magazine hoje entrega em 2 horas o Magalu,
Produtos que nós temos para vender, tá certo? Porque a gente vende os nossos produtos e vendemos supermercado, vendemos fralda, vendemos brinquedo de parceiros que amarraram. Mas o cliente, com razão, não quer saber. Ele até sabe que não comprou de nós, mas se está dentro do nosso site, nós somos responsáveis. Pelo que eu entendi, então são pequenos ou microempresários que se uniram à sua grande estrutura de vendedores, é isso não? De vendedores, são duas coisas. São os vendedores que foram vender para nós, da sua casa, e foi aquelas pequenas lojas, ou até média, que nunca tinha mexido com digital, que se uniu através de nós, que tem uma mídia maior, para poder vender seus produtos. Então, quando você abre nosso site, aparece fralda, que não é nós que vendemos, é um pequeno, aparece isso, que não é nós que vendemos, cerveja, é outro que vende. Então, se você comprar, você sabe que não está comprando do Magazine. Mas se está no meu site, no site do Magazine, no nosso, nós somos responsáveis por isso. Responde por isso. Dona Lógico, Luísa. Com razão, né? Certo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, até para tomarmos um pouco d'água e voltarmos, porque está muito interessante a entrevista. Daqui, dentro de instantes, estaremos de volta com a dona Luísa Helena, aqui no nosso Vamos Falar do Brasil. E aí, cara, o que você tá fazendo? Mágica? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. Baixe agora e aproveite. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República. A nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Mais do que o produto, as empresas são as pessoas e se valorizam as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Veja bem, começou com o governador João Dória. Deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. E acho que ele sabe o que está falando. Também veio o secretário da Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira. A Secretaria da Agricultura é a mais antiga secretaria do governo do Estado de São Paulo, né? Vem de 1892 e era uma secretaria de desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo. Ela que era responsável pelas obras, todas as iniciativas de colonização. Mercado comum europeu. Né? Mercado comum. Portanto, há aqui uma oportunidade muito grande para o Brasil, de fato, ter aberto um mercado de 500 milhões de consumidores, aproximadamente 35 mil dólares por ano de renda per capita. Então, é um mercado enorme para o Brasil. Muito rico. Em tudo. Agora, nós precisamos fazer a nossa parte aqui.
Na sequência veio o Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos. Quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. Também veio o ex-ministro, que eu considero ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, que vai nos dar um show da história da vida e da natureza. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite. Como os senhores veem, também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores internautas e telespectadores, voltamos para a segunda parte do nosso programa Vamos Falar do Brasil. Hoje trazendo essa riqueza de informações e de coragem, de entusiasmo e de inteligência da mulher brasileira, que é a Luísa Helena Trajano. Luísa, vamos voltar ao princípio da história da sua empresa, o Magazine Luiza. Como é que vocês... Quero uma loja em Franca. Como é que vocês começaram a penetrar primeiro o interior de São Paulo? Como é que foi isso? Nós somos de Franca, como eu já falei. Primeiro a gente foi para o sul de Minas, que é divisa. Fomos para Araxá, nossa primeira loja filial. Fomos para Uberaba, Uberlândia, todo aquele triângulo mineiro. Depois a gente chegou com 3 lojas no mesmo dia em Ribeirão Preto, que naquela época Ribeirão tinha uma concorrência mais pesada, a gente foi se preparando, aí fomos crescendo no interior, depois nós compramos bastante rede de 3, de 10, de 20, até chegar na Arno, no sul, que foi a primeira de 50 lojas. Depois nós compramos rede em Santa Catarina, a gente abria loja física e comprava rede. Em São Paulo a gente demorou um pouco mais chegar, São Paulo capital. Nós chegamos com 50 lojas no mesmo dia em 2008. E tem um caso muito interessante, Joseval, porque quando a gente chegou em São Paulo era setembro. E se alguém lembrar, 2008, em setembro, foi a primeira grande crise que o Brasil viveu internacional, que foi a crise da quebra do Lehman, um banco muito famoso, gente, que quebrou em 2008. Interessante que eu estava dando uma palestra na Faculdade Getúlio Vargas, e quando estourou naquela semana tudo isso, e as pessoas que estavam assistindo começaram a me questionar, né, os professores, os convidados: Luísa, como você vai fazer agora abrindo 50 lojas em São Paulo, no momento de uma crise? Primeiro, não era a primeira crise que eu vivia, quer dizer que igual essa é difícil, mas não se esqueça que o Collor tirou dinheiro de todo mundo de circulação. Esse dia ele pediu desculpa e deixou 50 mil cruzeiros em qualquer caderneta de poupança que existia. Imagina 50 mil não, ele deixou 50 cruzeiros só. 50 cruzeiros. Limpou todo mundo. Limpou, e você, como é que você ia sobreviver? E a gente sobreviveu. Então, assim, não é, agora essa mexeu com saúde, não estou nem querendo dizer. Mas aí eu respondi, Joseval, para os professores assim, eu falei: o que eu vou falar para esse pessoal? Eu já vou abrir mesmo. Se eu der uma técnica, eles vão me rebater técnica, porque qualquer economista te rebate tecnicamente. Aí eu olhei para eles e falei: olha, pessoal, só me resta rezar, porque agora já está tudo pronto. E a gente rezou e deu certo, viu, gente? Porque hoje nós temos quase 200 lojas só na Grande São Paulo. Foi um período mais difícil, realmente. Quando você abre, tem movimento, depois teve problema de logística. Mas a gente aprendeu muito, porque quando você tem problema, você aprende. Você aprende desde que você queira resolver, não queira deixar os problemas perpetuar e achar que é normal ter problema. Então, assim, só me resta rezar. E a gente rezou, deu certo. Tá o Magazine Luiza aí. O que eu ia responder, entendeu? Logicamente, eu não ia falar que eu ia fechar. Se eu falasse que ia dar certo, eu não podia garantir nada. Aí eu olhei para ele e falei: então, agora já está pronto, só me resta rezar. Luísa, mas você citou aí o Lehman, que são esses problemas incríveis que acontecem de repente. O Lehman quebrou por causa de um problema imobiliário, um negócio incrível, que você observou tudo aquilo.
E no Brasil, historicamente, grandes redes também explodiram, né? Esse amor, por exemplo, ao MAP, a Loja Centro, a Mesbla. Não te assusta isso, não, no plano global? Porque você cresceu fantasticamente. Depois que viveu essa epidemia, eu acho que sobreviver nela é uma coisa muito séria. O que a gente precisa tomar muito cuidado é com o fluxo de caixa. E atacar a venda, gente. As pessoas têm vergonha de falar que para vender. Quando começou a epidemia, as empresas começavam menores. Luísa, o que eu faço? Eu me dediquei muito a pequena e média empresa. O que eu faço? Gente, vamos vender. Liga por telefone, vende no WhatsApp, vende problema de cliente. Então, eu sempre me preocupei, nós todos, com 3 coisas: venda, pós-venda e fluxo de caixa. Hoje a empresa tem um fluxo de caixa super saudável, mas nunca trabalhei com fluxo a não ser apertado, mas nunca o fluxo de caixa quebra uma empresa muito rápido. A família vendeu 10% em janeiro, a família era dona de 74%, e colocou na empresa. Isso, quando começou a epidemia, pela primeira vez a gente estava com capital de caixa, de giro, que era uma coisa importante, e muito na frente do digital dos nossos concorrentes. Mas a gente fez de conta que não era nada disso, largamos tudo do lado e fizemos de conta que era a equipe nossa. Eu estou muito orgulhosa deles. Tiraram empréstimo, botou aquele dinheiro lá separado, atacou esse parceiro Magalu, cuidou da doença dos nossos equipes, dos nossos clientes como ninguém. Tudo que você pensar, a gente cuidou. Não teve esse negócio, a gente fez os dois e vamos sair muito bem da epidemia e estamos ajudando as pessoas. A família doou 10 milhões para a saúde, né, e para o momento atual, que a gente administrou muito bem. Então, a gente cuidou de tudo. E eu fiquei assumindo um papel junto com o governo de acertar as medidas urgentes para a pequena e média empresa. Depois eu coloquei aquilo numa didática já dei mais de 230 participação, né? Hoje eu acho que está inteirando 235 participação, mais de 60 entrevistas entre rádio, televisão, que eu já dei, tudo me dirigindo a pequena, a mulher, a esse momento, falando que não adiantava ficar dando diagnóstico, que ninguém sabia nada, que era para trabalhar, viver cada dia. Eu senti e pedindo para o pequeno analisar até as medidas emergentes que o governo criou, que foram boas, não só pedindo, como mandando para todo mundo. Eu vou pedir para a Roberta mandar para vocês todas as medidas. Está na minha Instagram, gente, Luísa Helena Trajano, está na bio, que é aquele negócio de baixo, está no meu LinkedIn, uma forma muito legal, Joseval, como que era o fundo de garantia, como que ficou, quais os dinheiros que estão emprestados, porque as pessoas ficaram tão assustadas e com razão, que elas não conseguiam nem entender o que tinha no Brasil de coisas, que não foram pouco, foram medidas boas, custou chegar por causa de banco, cadastro, custou, era outra luta. Depois a Caixa Econômica criou medidas muito legais, então vale a pena. Você tem capital internacional na sua empresa, algum parceiro, não? Temos um parceiro que vai na Bolsa, certo? Nós temos muitos fundos, mas nada hoje como a gente já teve a Capital. Nós temos, lógico, você quando abre na Bolsa tem fundos nacionais e internacionais. A gente tem muitos fundos bons internacionais, mas nada que tenha comando, né? É diferente. Nós não temos um sócio, nós temos fundos que são donos da empresa. E como é que você investe? Você investe em outras empresas também ou fica tudo dentro do Magazine Luiza? Então, hoje a família ela tem uma gestora. Certo. E a família, quando ela faz essas entradas de capital, a família precisa ter um pouco. Como ela não quer ficar com dinheiro, a gente hoje tem uma gestora que a gente já tem 5 pequenas empresas que a família investe, mas sem ter maioria para ajudar o empreendedor, lógico, espera retorno. Quando é grande, o Magazine Luiza compra, como ele comprou a Netshoes, hoje ele anunciou que comprou uma aqui de Franca, uma empresa digital, ele está sempre comprando, quando ele compra 100%. Essa gestora aqui é da família, ela compra 30% a 40%, 20% a 40%, ajuda as empresas a melhorarem para depois entrar no mercado e vender. Então, nós já temos outros negócios. E a escolha é sempre uma empresa familiar para vocês investirem ou não? Geralmente são empresas menores, né, Joseval? Certo.
Que toda empresa nasce familiar. A gente não tem preconceito se é familiar, pelo contrário, a gente gosta. O que a gente não quer é tirar o empreendedor do comando. Porque quando você tira o empreendedor daquela empresa do comando, você pode ver que você pode até ganhar dinheiro a curto prazo, mas a empresa morre. Esse não é o objetivo da família. Eu mesmo falo para o empreendedor assim, quando eu sento na mesa, quem toca é a Patrícia Moraes com uma equipe. Mas a primeira reunião eles querem fazer geralmente comigo, até para me conhecer. Eu falo, não venda mais do que 50% para ninguém. Não faça isso, que se toma o comando. Quer dizer, o comando fica com eles, o comando fica com eles. Eu quero comando, nós queremos comando. Quem fundou a empresa é que sabe do comando, né? Certo. E o e-commerce, como é que começou no Magazine Luiza? Foi o Frederico ou não? O e-commerce, na realidade, em 91, a gente falou, o Magazine Luiza traz para a sociedade a loja do ano 2000, nem existia internet, que era a loja que não tinha produto, funcionava em TV e vídeo, e o povo achava que a gente estava ficando louca. Em 2001, o Frederico voltou para o Magazine e montou o site. A nossa grande acertada, que podia ter errado, é que a gente nunca quis separar o .com das lojas físicas e continuamos acreditando em loja física. O mercado, minha gente, não acreditava, achava que loja física ia morrer, e aí as nossas ações foram lá para baixo, a gente sofreu muito, mas a gente continuou. Depois o mercado viu que nós estávamos certos, aí as nossas ações foi a que mais cresceu e que mais tem crescido na Bolsa. Quem conseguiu comprar naquela época, um investidor que comprou único, que acreditava, ganhou muito dinheiro. Então, assim, é muito interessante isso. Mas a gente sempre acredita e mantém firme isso. Outra coisa, Luiza, você foi a primeira que lançou como é que se chama? O Black Friday no Brasil. Começou lá fora, nos Estados Unidos, era o day after, o dia depois do Dia de Ação de Graças, e você lançou no Brasil. Eu nunca compreendi isso direito. Como é que vocês liquidam o estoque com 50%, 60%, 70% de desconto? Qual é o lucro qual é o objetivo disso? Pois não. Espera um pouquinho. Primeiro, nós lançamos uma liquidação fantástica que faz fila, que era 5 horas da tarde, que era 5 horas da manhã. Nós lançamos há 22 anos, janeiro era um mês péssimo, e você se transformou no terceiro mês do mercado. Depois veio o Black Friday, que é uma coisa americana, mas quando o Black Friday veio, a gente já tinha liquidação fantástica que revolucionou o mercado. Todo mundo passou a fazer liquidação. Ô, Joseval, isso é uma questão de estratégia. Você tem produto que não vendeu durante o ano ou que não vendeu, e você faz parceria com o fornecedor para naquele dia você poder vender. Então, você ganha no volume, isso é natural na linha nossa. Tem gente que não gosta de liquidação, o pessoal que tem uma linha mais fina, mas na linha nossa ele faz. É toda uma estratégia montada que não dá para mim falar aqui, mas é uma estratégia montada. E a Lu? Qual foi a ideia da Lu, que agora é a grande vendedora de vocês no plano virtual? Eu estou achando curioso que até muita gente vê na Lu um personagem real e ela tem que, às vezes, explicar que não vai casar, não namora. É uma curiosidade. Foi bonito isso. A Lu nasceu do nosso propósito. A empresa quer sempre humanizar as coisas. Quando nasceu o digital, a gente falou, puxa, como é que nós vamos digitalizar? Então, ela foi a tia Luiza, depois ela foi outra, até que ela chegou na Lu. Então, ela foi uma das primeiras no mundo que humanizou. E a Lu é muito simpática, ela vai em passeata gay, ela faz exames de seio, ela vai em eventos de todo jeito, ela virou blogueira, ela é muito humana. Ela pede desculpa, ela erra, e é isso que a gente acreditou. Nasceu de não abrir mão do nosso propósito. Como é que nós vamos humanizar a internet? Então, nasceu disso. E ela mantém um contato com os clientes da Magazine Luiza. Ela vende também, a Lu? Ela vende assim, ela oferece. Mas ela mantém contato, ela fala. Lógico, a gente tem várias pessoas que têm a voz dela, né? E o pessoal sabe que ela não é de verdade, adora, as crianças adoram ela. Os Instagram dela, do Magazine Luiza, faz o maior sucesso, porque a gente humanizou ela.
Esse dia que você construiu de grande liquidação é o chamado Dia do Ouro, que foi lançado acho que em 2005, algo assim? Não, esse é outro dia. Outro problema. Esse que eu estou falando é a liquidação fantástica. Depois nós lançamos o cartão de crédito e dentro do cartão tem o cartão ouro. E aí nós fazemos um dia só para esse cliente muito especial. Ele leva família, você faz transformação, tem cabeleireiro cortando, e por acaso você vende muito bem. Então, assim, tem café da manhã. É um dia que você recebe esse cliente muito especial na nossa loja, que a gente chama o Dia do Cliente Ouro. Muito bem. Tem mais alguma grande ideia nesse campo que você inova toda hora? Nós temos novidades do Magazine Luiza, não? Agora a gente está fazendo assim, se você comprar o aplicativo, você recebe dinheiro de volta pelo aplicativo. Então, você comprou uma geladeira, você recebe R$100 de volta, ou 150, para você comprar em outra coisa. Então, além de você comprar, você ainda recebe dinheiro de volta. Foi uma comercial que eles fizeram agora com o Mágico, super legal, e desenvolveram esse aplicativo. E o Dia Internacional da Mulher, que você também promove, ajuda, patrocina, como é que vai indo? Não, a gente não é só o Dia da Mulher, não. A gente é todo dia. Hoje, quem nos for diversidade, cuidar de diversidade, a empresa que nos comprometer com o país, o consumidor mudou. Essa epidemia acelerou esse consumidor. Eu nunca pensei que eu fosse receber tanta devolução deles ter criado o parceiro Magalu, da gente falar que não ia demitir. O cliente fica impressionado, eu estou impressionada como o cliente está dando valor. Então, não é só isso, não, é todo mundo. Bom, eu gostaria, para fechar, acho que já está no final, é isso? Isso. Pode fechar. Dizer para as mulheres que estão nos assistindo, por favor, entre no grupo mulheresdobrasil.org.br. Se você quer ser protagonista, os homens nos ajudam a divulgar aí, nós temos que aprovar o SUS, nós temos aprovar o SUS como governança na parte de gestão, não paga nada, não precisa ser empresária, nós temos muitas mulheres de comunidade, basta você querer ajudar o Brasil e largar de meter o pau, largar de acusar e ser protagonista. Cada mulher para nós conta. Por favor, entra no site, se cadastra, que vocês vão ter muita palestra, muita coisa boa, muita interação, e conhecer mulheres do mundo, do brasileiro que mora no mundo inteiro. Na pandemia, agora a gente sabia como é que estava Nova York, como é que estava a Espanha, como é que estava o Japão. A gente tem uma cultura boa. Eu quero agradecer vocês e dizer que o Brasil, já que vocês estão falando, vamos falar de Brasil, deixa eu falar um pouquinho, só para animar vocês. Então, como eu falei, a gente achou que ia, quando voltasse a epidemia, ia demitir, a gente está admitindo. E eu vou dar um número que vocês vão ficar impressionados. O Brasil precisa construir em 10 anos 20 milhões de casa própria para ter o nível de igualdade social. Imagina o que eu vou vender de geladeira, de fogão, de televisão. Nós precisamos unir esse país, parar de fazer fake news, parar de passar mensagem que não é verdadeira, passar de mitificar as pessoas. Não tem ninguém perfeito. O que precisa é nós assumirmos o Brasil. A gente vem com herança grande de colonizador, uma escravidão muito alta, uma abolição muito ruim. Nós precisamos trabalhar a igualdade social. Ela não é um problema só do governo, é de todo mundo. Escola, habitação, trabalho e saúde são pilares da igualdade social. Então, eu convido vocês a entrar na Mulheres do Brasil. Eu agradeço, Josevar, você, todos vocês aí, pelo momento que deu. Muitas felicidades. Vamos lá, gente, está passando, mas não fica de braço cruzado, não. Eu fiz uma live com o presidente do JP Morgan, o Guilherme, que hoje é uma das melhores gestoras do mundo. Ele falou, se você tiver com o carro quebrado e ficar dentro dele, lamentando, chorando, gritando, ninguém vai te ajudar. Se você começar a empurrar o carro, muita gente vai. Então, começa a ajudar os outros. A cultura da doação entrou nesse país, eu nunca vi tanta generosidade de todas as classes, as pessoas passaram fome mesmo, do que você ajudou. Vamos começar a ajudar, vamos começar a gerar emprego, vamos começar a empurrar o carro, tá bom? Comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você está fazendo o impossível. Essa palavra Obrigada, final, Josevar. essa palavra final da Luiza Helena é muito bonita.
mas eu tinha separado para um final essa surpresa que veio para nós, que o Magazine Luiza é um nome tão querido e está mudando para Magalu. Por que mudar, Luiza? Não está mudando. Você pode ver que o Faustão, todo mundo fala Magazine Luiza e Magalu, porque na internet, para você digitar é mais fácil. Mas é igual você ter um apelido, você não deve ter. Mas eu tenho vários apelidos. É um apelido do Magazine Luiza, mas não está mudando. Você pode ver que todas as pessoas, o Fausto fala, o Magazine Luiza entra no aplicativo do Magalu. Quando ele tem que digitar é mais fácil. É o caminhão do Faustão Magazine Luiza. É o Magazine Luiza trazendo de volta esta super promoção. Ô, louco, pegue essa carona, acelere pro Magazine Luiza. Vem ser feliz. Eu fico feliz, porque o nome no direito, e ela é formada em direito, é imutável. Mas no comércio, até os nomes envelhecem. Luiza, muito obrigado mais uma vez pela sua presença e parabéns por ser essa representante da coragem, da fibra e da inteligência da mulher brasileira. Parabéns, Luiza. Obrigada a vocês. E vamos lá, gente, vamos lutar por esse país. Obrigada e muito bom esse programa. Vamos falar de Brasil. Está muito bem paginado. Obrigada. Muito obrigado, senhores. Mais uma edição, portanto, do nosso Vamos Falar do Brasil. Falar bem, porque, como sempre dizemos, o que apodreceu aqui foi a República. A nação continua intacta, com nossos empresários, nossos agricultores, nossos artistas, nossos professores, todos trabalhando e construindo esta grande pátria. Vamos sempre falar do Brasil.